E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos juntos mais uma semana, mais uma segunda-feira com um vídeo novo com esse canal que tem como intenção sempre mostrar para vocês como matemática tem coisas interessantes, como matemática tem coisa bonita, como matemática foge daquela coisa que só serve para cair na sua prova. Matemática é útil, é interessante, é legal, tem coisas belas que podem ser apreciadas. E estamos aqui divulgando matemática, divulgando ciência, coisas que a humanidade anda precisando hoje em dia. Nessa semana a gente vai falar de um tópico novo, diferente. Ele é um pouco mais pesado que o tópico das últimas semanas, mas ainda assim eu tentei dar uma abordagem de modo que ele ficasse tranquilo de entender. Como vocês já devem ter visto no título, hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Green e uma aplicação bonitinha dele. Bora lá, vamos começar? Então vamos falar sobre o Teorema de Green. Começar mantendo a tradição do canal de sempre fazer piadas aleatórias. E vamos começar pintando Green de verde. Ficou melhor assim. Bom, o Teorema de Green ele é atribuído a George Green, este matemático inglês do começo do século XIX. Surpreendentemente, ele não era verde. Isso é simplesmente um sobrenome de família. E a história de vida dele é razoavelmente interessante. Uma das coisas que eu descobri essa semana pesquisando sobre ele é o fato de que Green foi basicamente autodidata. George Green, ele era filho de George Green Sr., que era o padeiro da cidade. E na região que ele vivia, na Inglaterra, era incomum que os homens recebessem educação, especialmente se você já tem um ofício de família. O pai dele era dono de um moinho esse que existe até hoje, ele é tombado, hoje é um centro de ciências. E a ideia era simplesmente que você tem uma profissão de família, você segue a profissão de família. George Green Jr., esse aqui da foto, ele, no entanto, ele era um gênio, todo mundo reconhecia a inteligência dele, e ele entrou numa escola e durante um ano, entre os 8 e 9 anos, dizem os relatos de que ele estudou tudo que ele podia e nesse tempo ele esgotou a escola. Ele já achou que ele não tinha mais nada para aprender com ninguém por lá e ele parou de estudar. Depois disso, os estudos dele eram basicamente frequentar bibliotecas, trocar livros, estudar, trocar correspondência, que era uma coisa que era muito comum na época entre os cientistas. E ele desenvolveu os estudos dele sem ter nenhum grande formalismo, pelo menos nos anos iniciais. Muito tempo no futuro, ele foi aceito na Universidade de Cambridge, onde, pela falta de estudo formal, achavam que ele não iria muito para frente, mas ele acabou se formando com honras. Antes mesmo de ele ter sido aceito na universidade, ele já havia publicado um tratado que revolucionou os conceitos dos estudos de eletricidade e de magnetismo, que estavam começando na época. Inclusive o conceito de potencial elétrico, como vocês estudam no ensino médio ou na faculdade, ele foi desenvolvido por Green e a forma que a gente usa o conceito de potencial elétrico é atribuída a ele. Uma última nota de rodapé, Einstein mesmo, da teoria da relatividade, ele teve acesso aos estudos do Green e ele disse que reconhecidamente Green era um cara muito à frente do tempo dele. Como acontece em alguns casos em ciência, ele não foi reconhecido em vida tanto quanto devia. E para falar sobre o Teorema de Green, eu vou precisar falar sobre um conceito, que é o conceito de campo vetorial. Não vou passar a definição formal hoje. Hoje eu vou falar só sobre uma definição informal, com a ideia de que eu posso voltar a falar disso no futuro, eventualmente, como sempre, vamos dar mais trabalho para o Pinguim no futuro. A ideia de campo vetorial é uma região do espaço ou do plano, onde em cada ponto você tem uma flechinha que indica para onde você tem uma força agindo. Isso acontece muito no estudo de campo elétrico e campo magnético, que é o caso que Green mais trabalhou, mas numa outra coisa, talvez um pouco mais palpável, você pode imaginar isso como sendo vento. Você tem vento e o vento está apontando para direções diferentes de acordo com a pressão. Ou talvez correntezas marítimas. Você olhando o mapa assim de cima, você vê a correnteza levando de um lado para o outro. Um campo vetorial, matematicamente, é representado por funções que têm duas variáveis, se ele for em 2D, três variáveis, se ele for em 3D, e tanto o eixo x quanto o eixo y, eles têm valores diferentes que vão poder indicar as inclinações dessas flechas, o tamanho delas, que a intensidade e a direção do campo. E a ideia do campo vetorial é, você pode ter uma trajetória, geralmente a gente usa a letra gama, letra grega para representar, ele pode vir, passar por esse ponto, voltar e dar a volta. Imaginando no conceito de correntezas, isso seria como se você fosse fazer essa trajetória com um barco e, de acordo com a direção que essa correnteza está empurrando o seu barco ou indo contra o seu barco, você pode ganhar energia ou perder energia. Então, se nós temos uma trajetória descrita separada eixo x e eixo y em função do tempo, a gente pode definir o trabalho como sendo a multiplicação da força no x vezes o deslocamento no x, mais a força do y vezes o deslocamento no y, e integrar isso em cima da curva gama, que é basicamente somar cada pedacinho, cada ponto, cada contribuição de cada força. Isso é o que os matemáticos chamam de integral de linha. Em geral, para você calcular o trabalho, o processo é razoavelmente simples. Você precisa conhecer o seu campo, conhecer a sua trajetória
e você quer determinar o trabalho. Tendo a trajetória, você consegue achar a velocidade derivando a trajetória. E aqui nós escrevemos as equações das derivadas que vão representar a velocidade. Se a gente quer encontrar o trabalho, uma coisa que a gente pode fazer é pegar essas expressões x e y, que dependem da variável t, e trocar aqui nessa expressão usando só a variável t. Da mesma forma, usando o conceito de velocidade, você pode trocar o deslocamento, tem essas variáveis dx e dy, usando variáveis t. Isso vai fazer com que a sua integral, que a princípio tinha duas equações, duas variáveis, passe a ser uma integral que tem apenas uma variável. A partir do momento que você tem uma variável só, o processo fica fácil de fazer conta. E além disso, como essa variável é t, os limites da integral a e b estão em t. Mas por mais que isso seja um processo razoavelmente fácil de você programar no computador, ele é um processo que é chato, porque você tem muitas substituições e tem que ter cuidado de o que você vai substituir aonde. O Green desenvolveu um teorema que permite que você faça esses cálculos usando x, y, em vez de ficar criando essa variável t. Ainda estou falando do teorema de Green no conceito informal, não com todo o formalismo envolvido, mas a ideia básica é, se você tem um campo vetorial, se você tem uma curva que é fechada, ela é simples. No caso de ser simples, quer dizer que ela não dá nó nela própria, tipo infinito. E está no sentido anti-horário, e o campo vetorial tem derivadas, quer dizer, você não vai ter divisão por zero, você não vai ter raiz do número negativo. Então, você pode calcular o trabalho fazendo esta mudança de variável. O teorema de Green ele é interessante porque, em geral, a segunda integral costuma ser mais fácil de calcular. E é garantido que ela vai dar o mesmo resultado. Então, já que a gente tem certeza que ela vai dar o mesmo resultado, mas a outra é mais fácil de fazer conta, a gente pode fazer conta com o outro. E vamos fazer um exemplo de uma aplicação do teorema de Green. Uma coisa que é conhecida é que se você tiver dentro de uma integral dupla a função 1, você calcula a área desta região. Isso é comentado num dos nossos vídeos anteriores, que, se eu não esqueci, o cardzinho deve estar passando em cima de mim agora. Se a gente pegar um campo vetorial bem específico, que é o campo onde a primeira coordenada é menos y sobre 2 e a segunda coordenada é mais x sobre 2. E a gente aplicar o teorema de Green neste campo vetorial, esta é a fórmula do teorema de Green, e substituindo q por x sobre 2 e p por menos y sobre 2, nós temos essa expressão. E aqui do lado direito da equação a gente tem meio menos menos meio, que dá 1. E isso é a própria área. Esta expressão pode calcular a área. Além disso, uma coisa que facilita, esse meio que está dividindo os dois termos, a gente pode jogar para fora como constante. Então, meio vezes a integral de gama, calcular a área interna gama, se gama for uma curva fechada e a gente puder usar o teorema de Green. Vamos fazer um exemplo agora para ver de perto essas coisas funcionando. Digamos que você tenha a gama como sendo um polígono. A gente tem o ponto P1, P2, P3, P4, um monte de segmentos de reta que fecham uma curva e vamos usar o teorema de Green para tentar achar a área desse polígono. Então, a área é, de acordo com o teorema de Green, metade daquela primeira integral, menos y dx mais x dy. E eu posso fazer essa coisa com um polígono, fazendo do primeiro ponto para o segundo, mais do segundo para o terceiro, mais do terceiro para o quarto, mais fazendo assim, até chegar no último ponto de volta para o primeiro. O ponto 1 vai aparecer uma vez aqui na primeira integral e uma vez na última integral, porque senão o polígono não fecha. Então essa expressão permite que a gente calcule a área. Dá para a gente resolver cada uma dessas integrais separadas, mas para não fazer várias vezes, eu vou fazer por ponto genérico entre o ponto PI e o ponto PI mais 1. Se você tem uma curva gama que vai do ponto PI até o ponto PI mais 1, um jeito de escrever ela é usando esta equação de primeiro grau, que é tranquilo ver que ela realmente vai do ponto I até I mais 1, porque se você trocar o T por 0, esse bloco vai dar 0, e aí a sua coordenada x é xi e a sua coordenada y é yi. Então, definitivamente, se o T for 0, você está no ponto inicial. Se você trocar o T por 1, a linha de cima, quando você trocar o T por 1, xi cancela com xi, e esse termo aqui vai sobrar, mesma coisa para o y, e aí a gente vai ter que o ponto vai ser xi mais 1, yi mais 1, que é o ponto final. Além disso, como equação de primeiro grau, com certeza ele desenha uma reta. Para fazer a definição da integral, então a gente faz a derivada para achar a velocidade, e a gente pode substituir isso na integral. Com a magia de edição eu cortei a parte que eu fiquei escrevendo, mas basicamente nós temos a integral que a gente quer. No lugar de y, a gente substitui o y da equação. No lugar de dx, a gente substitui o dx encontrado. No lugar de x, a gente substitui o x da equação. No lugar de dy, a gente substitui o dy da equação. De novo, usando magia de edição, eu pulei a parte que eu escrevi as contas, mas é basicamente fazer a distributiva, cortar os termos iguais, e a única coisa que vai sobrar dentro da integral, até que eventualmente a gente tenha esta única integral. Essa integral
como xi mais 1, xi mais 1, yi são todas constantes, o resultado vai ser o próprio número vezes 1 menos 0, que vai resultar em xi, yi mais 1, menos xi mais 1, yi. Isso é o resultado de uma daquelas integrais genéricas que a gente tinha para calcular a área. Quando a gente tem a área total, que é a soma de todas elas, a primeira integral vai ser x1y2 menos x2y1. A segunda integral vai ser x2y3 menos x3y2. E assim por diante, até que a última integral vai ser xny1 menos x1yn. E esse é o resultado da nossa área. Então você tem uma fórmula para achar a área de um polígono usando as coordenadas dos pontos. Eu sempre assusto. O Luke aparece toda semana e eu continuo me assustando com ele. Você está desconfiado de alguma coisa, Luke? Você tem a impressão de já ter visto essa expressão antes? É a fórmula do vídeo passado. Eu terminei o vídeo da semana passada dizendo que eu queria dizer de onde veio a fórmula. E por mais estranho que seja, é usando o teorema de Green. Eu usei o teorema de Green para demonstrar de onde veio a fórmula do agrimensor. Eu só não mencionei isso para surpreender vocês. Isso... Que óculos vermelho, Luke? Ah, esse óculos vermelho. Mas por que você usa óculos vermelho? O Luke é um piadista. Piadas com trocadilho de cor, que tem duas aqui que a gente fez no vídeo. Piadas à parte com trocadilhos envolvendo nomes de cores, e existem duas nesse vídeo, caso vocês não tenham percebido, uma delas foi mais sutil. Na semana passada a gente falou da fórmula do agrimensor, que é uma fórmula que permite calcular áreas de polígonos usando simplesmente as coordenadas dos pontos. Caso vocês não tenham visto, é um vídeo interessante, eu estimei a área de um campus universitário usando isso. Fica a sugestão para vocês verem. O Luke também acha que é uma boa sugestão, o card deve estar passando em cima de mim agora. E essa é a ideia do que eu tinha preparado para hoje, falar sobre o teorema de Green, da aplicação dele e tapar aquele buraco que eu deixei na semana passada, sem dizer de onde veio a fórmula do agrimensor. Tá aqui a demonstração dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da semana. Uma última nota histórica: a forma com que o Gauss deduziu a fórmula do agrimensor não é a mesma com que nós fizemos essa demonstração. O Gauss ele fez uma outra demonstração diferente usando determinantes. Inclusive o teorema de Green ele é posterior à época do Gauss. Devo fazer essa nota histórica, mas a forma com que o Gauss demonstrou não é tão bonita, tão interessante quanto a esta forma. Além do que, é um bom jeito de dar uma aplicação para o teorema de Green, porque geralmente quando você estuda ele, ele parece que é um negócio que é muito jogado. Fala, então, você pode trocar essa integral por essa. Para que isso serve? Ele, no mínimo, serve para você demonstrar essa fórmula que permite que você calcule áreas de qualquer polígono usando só as coordenadas dos pontos. E uma coisa legal é que, depois que você já tem a fórmula pronta, você não precisa fazer integral. A integral foi feita para dedução. Você não precisa fazer as contas da integral. Você só vai fazer as contas de mais menos vezes dividir por 2 que tinha na fórmula do agrimensor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de semana. Nós já estamos quase encerrando o ano. Eu fico feliz de ter começado esse projeto esse ano, de estar com o apoio de vocês. Se vocês têm amiguinhos que gostam de matemática, que acham matemática interessante ou que querem... Puxa, eu estou estudando o teorema de Green, eu não sei para que ele serve. Mostra esse vídeo para ele, mostra o canal para ele, tem muitas coisas interessantes. Uma proposta para as próximas semanas seria a gente começar a falar alguns temas que tenham mais a ver com o fim de ano, umas coisas mais leves. Fico muito feliz, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá passando aqui do meu lado o meu e-mail, junto com o meu Twitter. Lembrando vocês que eu também dou aula particular. Se vocês precisarem de aula para assuntos de matemática de ensino médio, de ensino superior, estou à disposição. E semana que vem vamos fazer um vídeo diferente. Não vamos falar mais sobre o teorema de Green tão cedo nesse canal. Muito obrigado por estarem comigo. Vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham uma boa semana. E até lá!